Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Ô, Gabriele, a Proja já vê, tá bom? Eu lembrei de alguns assim, mas como é até segunda-feira, eu não anotei ainda quem enviou. Eu só estou vendo que está chegando. Aí eu vou anotar direitinho na folha para poder falar com vocês, tá bom? Pessoal, amanhã é a nossa prova. Vocês estão bem preparados, podem ter certeza. Nós fizemos muitas discussões sobre o reino plantae. Vocês fizeram os exercícios. Ai, obrigada, Júlia. Estou estranhando muito esse óculos. Porque de uma hora para outra, começar a usar óculos, eu estou estranhando, parece que eu estou carregando um caminhão no rosto. Mas eu vou ter que me adaptar, né? Mas obrigada. Eu estou achando que eu estou estranha, mas a gente adapta, né? Acostuma. Tô ficando velha, minha filha, vai ficando velha, vai aparecendo os graus. E aí, pessoal, vocês estão bem preparados para a prova. O que eu peço a vocês é que vocês prestem bastante atenção nas questões. Eu tentei ser, assim, bem objetiva, tá? Então, cuidado na hora das estruturas, cuidado na hora de analisar a questão. Tem gente que analisa e já marca a alternativa que acredita ser, sem olhar as outras alternativas, né? Então, olhem todas as alternativas com calma, façam com calma a prova. O que eu gostaria que vocês se preocupassem, gente, olha lá, eu anotei aqui. Primeira coisa, nossa, Júlia, então para você já é comum, né? Desde os 5 anos usando óculos? Não, eu nunca tive nada, nem nada na minha visão. Foi de uma hora para outra. Mas também é bonitinho, eu acho bonitinho, assim, charmoso, né? É que em mim eu não acostumei ainda. Então, olha lá, pessoal, a Helena apareceu com uma cadeira. Ô, Helena, me cede essa cadeira aí. Ó, minha cadeira aqui é dura. Ela escondeu. Ai, Helena. Ai, que eu vou acostumar, Sara. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, gente. Olha lá. As características evolutivas de cada grupo. O que é isso? O que é importante vocês saberem? O que as briófitas não possuem? O que as pteridófitas já possuem que as briófitas não possuem? O que as gimnospermas possuem que as pteridófitas não possuem? Só cai até gimnospermas. Eu sabia que angiospermas não iria dar tempo, né? Porque as angiospermas têm muito conteúdo. Helena? Então, as angiospermas têm muito conteúdo, tem flor, tem fruto, tem semente, tem muitos detalhes. Então, eu não coloquei angiospermas na nossa prova, só vai mesmo até gimnospermas. Então, prestem atenção, o que é importante vocês saberem, as características evolutivas. Ô, Sara, na verdade, nós vamos começar hoje as correções da página 412. O que vai cair na prova? Este conteúdo aí, estes capítulos, que estão as briófitas, pteridófitas e gimnospermas. E o que é importante vocês pegarem? Os exercícios complementares para corrigir, para revisar. Tudo que nós falamos aí. Tá, Sara, só um minutinho que eu te falo. Aqui, ó. Começa mesmo na página 418, certo? Tá bom, Carol, faça isso, porque eu quero a participação de vocês. 418, Sara. Então, assim, pessoal, as características evolutivas, as características de cada grupo. Vocês têm que saber o que as briófitas têm, as estruturas delas, o que são vasculares, o que são avasculares, como elas se reproduzem, as estruturas de reprodução. Vocês não podem não saber como é o nome da estrutura de reprodução que libera esporos, que faz gametas, que dependem da água para reprodução. Toda a parte de reprodução é importante, porque vocês viram, nós fizemos várias revisões sobre isso, certo? Outra coisa. Oi. Parte de reprodução a gente tem que resumir do livro ou pode pegar no caderno que tem? Não, a correção, se você fez a correção, Helena, direitinho, você pode usar do caderno. Por isso que eu faço com vocês.
Aqueles exercícios complementares, se você fez a correção direitinho, leu, eu falei, tá tudo certinho, é aquilo ali. Não precisa. Vocês têm que saber o nome das estruturas, o que é esporófito, o que é gametófito, o que é cápsula, quem que libera grão de pólen, quem que depende da água para reprodução, certo? Qual é a fase sexuada, assexuada, alternância de gerações, tudo isso. Qual é a fase duradoura, qual é a fase passageira, qual que nasce apenas para reprodução. Vocês viram que a parte de reprodução é a principal parte do grupo das plantas, certo? Então é isso, pessoal. Se vocês prestaram bastante atenção na aula, 70% da prova está aí. Prestando atenção, participando, corrigindo, já está metade do caminho aí, mais a metade do caminho feito aí. Mas foquem em revisar todo o conteúdo dos exercícios complementares e de analisar as estruturas, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Eu acredito que o conteúdo está muito claro e que vocês vão, ó, arrebentar na prova, certo? Prestando bastante atenção e revisando o conteúdo. Tudo bem? Então, pessoal, agora... Aí eu já respondi a Helena, já respondi também a Carol, tá bom? Então, pessoal, agora eu peço que vocês peguem o grupo na página 412 para nós começarmos a correção. Hoje nós vamos terminar a correção total para zerar essa parte aí que cai na prova, certo? Então, por favor, página 412, nós vamos fazer a correção dos exercícios. Esse é do sexto ano. Sétimo. Aqui. Podemos começar? Gente, o que eu peço a vocês? Tentem acompanhar a correção no momento que nós estamos fazendo, para não ter, por exemplo, que voltar tudo quando nós mudarmos de página. Tá? Eu estou bem calma, eu espero, mas assim, às vezes nós estamos lá na outra página e fala, Pro, dá para voltar na página 1? Então, por favor, tentem acompanhar, tá bom? Vamos lá? Quem quer ler essa daqui, gente, ela é muito focada no próprio... no texto, né? Na verdade, toda parte aqui é interpretação. Não tem muito que estar errado ou estar certo. Então, por exemplo, leia para mim. Alguém pode ler, por favor? Ler a questão A? Só ler a questão, aí a gente discute. Ninguém, todo mundo sem áudio, vai ser difícil essa correção hoje, hein? Então, vamos lá, pessoal. Por favor. Posso ler? Tá. A reportagem fala sobre as algas, organismos que, no passado, eram incluídos no reino plantae. Quais são as características semelhantes das algas e plantas? Quais são as distintas? Isso. Arthur, você sabe a resposta? Não, Pro. Tá, então vamos lá, pessoal. Quais são as características semelhantes entre algas e plantas? Primeira característica, as duas são autótrofas, as duas são fotossintetizantes, as duas são eucariontes, né? O núcleo está lá guardadinho dentro da carioteca. Pronto. Então já citem aí, ó. Já citem, já coloquem aí, ó. São eucariontes, fotossintetizantes, são clorofiladas, são multicelulares. Coloquem algumas características. As principais, pessoal, são autótrofas, fotossintetizantes, quer dizer, produzem o seu próprio alimento, são eucariontes. Oi, Pedro, pode falar. Posso ler a minha? Pode sim. Ok. Eita. As duas são clorofiladas multicelulares, embora as algas podem ser unicelulares. Autótrofas com reserva de amido na sua parede celular, são eucariontes e as algas podem ser... são eucariontes. Diferença. As algas podem ser unicelulares ou multicelulares. E as algas são somente aquáticas,
coisa que as plantas podem ser terrestres ou aquáticas. Ou aquáticas, isso mesmo. Mas deixa eu só ver uma coisa aqui. Quais são as características semelhantes? Quais são as distintas? Ah, tá. Aquela que só elas possuem, né? Então, coloquem aí, pessoal. As algas e as plantas. Ó, já estou falando da resposta, tá? Aproveitem agora. As algas e as plantas, ó, são eucariontes. Podem copiar aqui, ó. Fotossintetizantes e multicelulares. Ó, eucariontes, fotossintetizantes, multicelulares. Pode colocar que elas são autótrofas também, que produzem o seu próprio alimento. Certo? Eu vou seguindo, me freiem aí. Agora, as diferenças, características distintas. As algas não apresentam folhas, caules, raízes, né? As algas não apresentam folhas, caules, raízes. Ô, Pro, depois do foto. Fala de novo, eu não escutei. Depois do fotossintetizantes é o quê? Clorofiladas, multicelulares. São várias características, eucariontes, fotossintetizantes, clorofiladas e multicelulares. Pronto, posso responder a C? Pode sim, Alan. E as diferenças é que as algas não apresentam folhas, caules, raízes. E o Pedro citou mais uma diferença. Qual foi mesmo, Pedro? E as algas só podem ser aquáticas e as plantas, tipo, É verdade. normais, podem ser aquáticas ou terrestres. Isso mesmo. Então, vocês podem colocar que as algas são exclusivamente aquáticas, né? Porque pode ser tanto marinha quanto água doce. Isso mesmo. Posso ir para B? Tá. Quem quer ler a B e responder, por favor? Posso, Pro? Pode, Pedro. B. Cite uma importância das algas para o ecossistema. As algas fazem a fotossíntese, isto é, captam a luz solar e o dióxido de carbono e transformam em glicose e oxigênio, o que é essencial para a vida humana. Muito bem. Ô, Pedro, acrescente aí que ele é a maior produtora de oxigênio do planeta. Então, a maior demanda de oxigênio vem das algas. Então, gente, coloquem aí. E outra, as algas é a base da cadeia alimentar, né? Começa tudo a partir das algas, dos vegetais. Então, coloquem as algas são as maiores produtoras de oxigênio do planeta. Grande Posso ler a quantidade de minha? oxigênio. Hã? Posso ler a minha, Pro? Pode sim. São reprodutoras aquáticas, sendo fundamentais para a produção de oxigênio pela fotossíntese. Muito bem, muito bem. Né? E são a base da cadeia alimentar. Quer dizer, gente, as algas são muito importantes, né? 98% do oxigênio do planeta são as algas que produzem, certo? Posso ir para C? Não. Tá. Então, coloque aí, Helena, que ela é a base da cadeia alimentar e são as maiores produtoras de oxigênio do planeta. Você tá me ouvindo bem? Estou sim. Oi, Carol! Soltou a língua, Carol? Melhorou seu áudio? É porque, mas eu consegui achar que Que bom. Eu posso fazer assim? Eu tinha O pedido Alan já primeiro. tinha pedido. Deixa o Alan falar C, depois se quiser você lê também. Alan, C. Entretanto, tá, C. Explique por que as microalgas podem substituir outros materiais usados na produção de biodiesel. Eu coloquei entretanto. A época pode ser mais barata e mais fácil de produzir. O óleo feito a partir do petróleo, que ganhou o nome de diesel.
O que acontece? A alga, ela rende mais que qualquer outro tipo de substância, né? Então, eles fazem a comparação aqui, ó. A soja, ela produz 0,2 a 0,4 tonelada de óleo por hectare. O pinhão produz isso está no texto. O pinhão produz de 1 a 6 toneladas de óleo por hectare. O dendê, 3 a 6 toneladas de óleo por hectare. As algas, em 1 hectare, podem produzir até 40 vezes mais. E a alga, ela pode ser, não podemos falar cultivada, porque parece planta, né? Mas ela pode ser criada, vamos dizer assim. Então, é muito mais vantajoso utilizar a alga para essa produção de biodiesel, né? Que é o que eles estão fazendo, são testes, na verdade. Então, comparem aí, pessoal. Essa resposta tem que tirar do texto, como o Alan tirou também. Aqui, ó, quando a soja produz pouco, aqui, ó, o pinhão. Posso, Léo? Pode. Coloquei, a alga ela rende mais do que qualquer outro produto, podendo produzir até 40 vezes mais. Isso, você resumiu, não precisa citar os dados. Quem citou, ótimo. Carol, leia. A minha tá igual a do livro. Então tá Eu posso fazer a D? Pode. Pessoal, Carol, posso ver um pouquinho a resposta da B? Posso sim. Pessoal, então vamos copiando aí a B. Então você coloca o seguinte, as algas, elas produzem muito mais biodiesel. Não, coloque assim, elas produzem 40 vezes mais biodiesel do que a soja, o pinhão, o dendê e etc. Não precisa colocar os dados. Os dados são informações apenas, tá? Eu vou esperar um pouquinho, pessoal, que tem gente na B, certo? O Lucas, eu estou na página 412. Obrigada, viu, Alan? Posso responder a D? Alguém já pediu. Quem foi? Fui eu, Pro. Foi a Carol. Então, depois dela, posso ler? Pode. Vamos para D? Pode ler, Carol. Como é feito o processo de produção de biodiesel a partir de microalgas? A partir de uma amostra de água dos tanques, são isoladas e identificadas as espécies de algas cultivadas, visando evitar aquelas que contêm toxinas e são impróprias para a produção do combustível. Em seguida, as diferentes espécies de microalgas são levadas a tanques cheios de nutrientes para que se produzam. As melhores espécies serão as que se produzirem mais rapidamente e tiverem maior teor de óleo. Após 4 dias, vão à secagem. Depois de secas, são embaladas para evitar seu contato com a luz e o gás oxigênio do ar. Na última etapa do processo, as microalgas secas são colocadas em um reator que realiza 2 processos distintos: a extração do óleo que será utilizado na fabricação do combustível e a transformação desse óleo em biodiesel por meio de reações químicas. Muito bem. Eu diria o seguinte, pessoal, as algas são isoladas, as algas que produzem toxinas não são utilizadas, as outras algas são colocadas em tanques com bastante nutrientes, ali elas começam tanto a se reproduzir quanto produzir o produto, a matéria-prima. A partir dali, elas são isoladas, são fechadas a vácuo para não ter contato com o oxigênio, e dali se extrai tanto o óleo quanto o petróleo. Muito bem, tanto quanto o biodiesel. Muito bem. Ô, Helena, você quer ler?
Pro, o meu ficou, tipo, muito parecido com o da Carol. Ah, então tá ótimo, então está correto. Porque isso daqui ó, este parágrafo é o parágrafo do texto. O texto, É, só que a gente alguém... provavelmente resumiu um pouco. É isso mesmo, eu também acabei dando uma resumidinha. Para Pessoal, precisa ditar ou vocês estão vendo aí, estão anotando, vão me falando, não deixem de fazer a correção. Pro, você pode digitar. Olha lá, então eu vou ditar para resumir. Peraí. Ai, desculpa, gente, nas primeiras aulas eu espirro, a voz é grossa, é assim. Eu percebo. Obrigada. Ó, então, estou ditando, hein? Quem pediu, estou começando. Então, coloquem aí. As algas sem toxinas, são isoladas em tanques, as algas sem toxinas são isoladas em tanques ricos em nutrientes. Ponto na mesma linha. Iniciará o processo de reprodução e produção da matéria-prima. Ponto na mesma linha. A partir daí, as algas são isoladas, vírgula. A partir daí, vírgula, as algas são isoladas vírgula, para não ter contato com oxigênio e luz solar. As algas são isoladas, vírgula, para não ter contato com oxigênio e luz solar. E delas se retiram o óleo e o biodiesel, que transformará em biodiesel, né? Delas se retira o óleo, que formará o biodiesel. Ô, Vitor, você gosta do Minecraft? Nossa, como gosta. Ele vive lá no mundo deles. Você não tem medo daqueles bichinhos que atacam, como eles chamam? Eles mordem, viu? Cuidado. Até o cabelo tá da cor do Minecraft, olha lá. Eu não gosto da musiquinha, ela é muito chata. Vamos para E. Quem quer responder a E? Ninguém? Aí, gente, bate muito naquela tecla lá de cima, acho que na letra A ou B, que as algas, elas rendem muito mais, né? Carol, você liberou, você quer ler? Leia. Não, é que assim, eu acabei de ler, né? Mas se ninguém Não, quiser é ler. melhor, quem não quer participar vai liberando o áudio, pode falar.
Quais são as vantagens do cultivo das microalgas? A produção de microalgas não requer o uso de adubos químicos. Sua massa pode ser duplicada várias vezes por dia. A colheita pode ser diária. O cultivo pode ser realizado em zonas áridas e ensolaradas, inclusive em regiões desérticas. Trata-se de uma matéria-prima não alimentícia e sustentável, e seu cultivo em tanques de água água do mar minimiza o uso de terra fértil e água doce potável. Essa parte em regiões desérticas aqui mostra que as algas, só um minutinho, Helena, elas surgem, elas conseguem sobreviver em qualquer tipo de região, né, pessoal? Porque as algas, elas não dependem, elas não sofrem com a interferência do clima. Isso é muito importante. Fala, Helena. Eu ia pedir para responder a 2. A 2, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Quais são as vantagens? A principal vantagem, pessoal, a principal de todas, é que ela não é uma produção cara. A massa dela rende muito mais do que qualquer outro tipo, nós já vimos lá em cima, de substâncias. E ela sobrevive em qualquer clima, podendo ser cultivada ou produzida em qualquer tipo de clima. Eles citam aqui, ó, até em regiões desérticas, certo? Então, coloquem lá, ó, sua produção não requer o uso de adubos, sua massa pode ser duplicada, isso é muito importante. Ela sobrevive em qualquer região, pode ser até regiões desérticas. Não dependem de solo fértil. As algas, elas possuem aí uma facilidade de se proliferar, certo? Dando um tempinho aí para vocês. Podemos? A Helena falou de responder a 2, mas você só tinha passado até aí. Aí um dia você falou que ia passar 2, a 3 e a 4 em lição assim de sala, na hora que a gente estivesse fazendo. Então vamos fazer o seguinte. Eu fiz todas. Não, ótimo, Helena, vamos fazer o seguinte, eu vou pular essa página, depois a gente volta, sabe por quê? Como é sobre algas e algas não caem na prova, vamos para... eu amo essa música aqui, ó. Spiro de Ira. Vocês conhecem essa musiquinha? Spiro de Ira. Conhece? Conhece, gente, essa musiquinha? É um bichinho bonito e verdinho que dá na água. Vocês não conhecem essa música? Você sabe o que é um plâncton? Um plâncton é uma alga de água doce ou de água salgada. Mas Espirudira é doce, 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 de água doce. Espirudira, gente, é uma alga de água doce ou de água salgada. Então ele fala, Espirudira, é Spirogyra, é uma musiquinha. Eu cantava na sala de aula essa musiquinha. Olha lá, então vamos seguir. Então, vamos corrigir os exercícios que estão voltados, depois a gente volta para essa parte de algo e eu corrijo essa revisãozinha aqui, tá? Então, nós vamos lá para a página... Calma que eu vou falar. Começa na 425, que a 424 é... Ótimo. É atividade de laboratório. É verdade, que nós pulamos, né? 425. Quem está voando? Não, Pro, tô falando no 8º ano, conteúdo de ciências. Ele vai ser mais focado para que tipo? Corpo humano. Ah, tá. Muito bom, muito bom. Bom, gente, vamos lá. Na 425, a alternativa é A, de acordo com as características descritas no texto. É correto afirmar que também pertence ao mesmo grupo do que está falando aqui. Peraí um pouquinho. Alguns seres vivos... Eu posso responder o 3? Pode. Então, olha lá. Se vocês tiverem dúvida o porquê da alternativa, vocês falam, tá? Bom, gente, esquematize o ciclo reprodutivo de uma briófita. Vocês têm todo o esquema já.
tá? Aqui até dá um exemplo, ó. O zigoto, o esporófito que libera esporos, forma o gametófito. O gametófito se juntam e formam de novo o zigoto, alternância de gerações, certo? Você já tem essa revisão e essa correção no caderno. Tudo bem aqui? Então, o zigoto, vamos começar pelo esporófito. O esporófito libera esporos. Estes esporos dão origem aos 2 tipos de gametófitos, masculino e feminino. Os gametófitos se unem na reprodução sexuada, formam um novo zigoto, que é o próprio esporófito. Tudo bem? Posso seguir? A 4 é a alternativa C, porque essa questão é muito importante. Musgos são plantas pequenas, não ultrapassando a altura de poucos centímetros, formam aquele tapete verde nos troncos de árvores. Diferentemente do que descrevem histórias de ficção científica, musgos gigantes não poderiam existir. Não pode acontecer. Escolha a alternativa que descreve o motivo. Gente, eles são avasculares. Não tem condução de seiva a grandes distâncias, porque eles são avasculares. Então, olha lá, como aqui não cita avasculares, é por isso que eles não crescem. Lentidão de condução de seivas. Pode subir? Pro, você pode subir um pouco? Pode subir um pouco? Opa, subi demais, né? Então, olha lá, é a lentidão de condução de seivas em grandes distâncias, porque a condução de seivas deles acontecem de célula a célula, certo? Então, é a alternativa C. A alternativa C. Eu vou ver se eu separo essa musiquinha para vocês ouvirem. Muita gente fica pro... O que é plâncton? Plâncton é alga, né, gente? Nós não separamos plâncton em fitoplâncton e zooplâncton. O zooplâncton é um microcrustáceo. Então, é isso que ele fala. O que é um plâncton? Plâncton é uma alga. Nós estamos na página 425, certo? Podemos seguir? Vamos lá? Então, Peraí. Pro, como a 1 da próxima página é de alternativa, eu posso responder 2? pode. Quem falou? Carol? Carol. Pode, Carol. Vamos, Ô, Pro, gente. depois eu posso responder a 3 da página Pode, então. seguinte? Combinado. Podemos seguir? Pode, Pro. Então, vamos embora. Então, olha lá, A1 está falando sobre as primeiras pteridófitas que surgiram. Aí ele fala, assinale a opção que apresenta informações corretas sobre pteridófitas, certo? Aí você vai ver lá, vamos direto na alternativa, se tiverem dúvidas me perguntem. Assim como as primeiras pteridófitas, as pteridófitas atuais apresentam um sistema de vasos condutores que favorece a adaptação ao ambiente terrestre, pois facilita o transporte de água e seivas. Então, a resposta é essa, certo? Alguém respondeu outra e quer tirar a dúvida? Ok. Vamos para 2. A 2 é a Carol que vai ler a pergunta e a resposta. 2. Explique por que as briófitas e as pteridófitas são dependentes da água para a reprodução. Ambas são plantas dependentes da água para a fecundação, porque produzem gametas masculinos que nadam até o gameta feminino, fazendo a fecundação. Aí coloca assim, realizando a reprodução sexuada, tá, Carol? Muito bem. Pessoal, só colocar este trecho aqui, ó. As briófitas e as pteridófitas são plantas, não precisa repetir, são plantas dependentes da água. Explique por que as briófitas e pteridófitas já são dependentes da água. Porque, começa a partir daqui, ó. Porque produzem gametas masculinos e femininos, o que aqui tá falando que nada, né? Então, começa a partir daqui, ó. Porque produzem gametas masculinos que nadam até o gameta feminino para realizar a reprodução sexual. Começa pelo porquê ali, ó. Porque produzem gametas masculinos que nadam até encontrar o gameta feminino para que a fecundação aconteça ou para que a reprodução sexuada aconteça. Certo?
Tá, pode falar da A3, ô Helena. Só um instante, Pro. Tá. Esquematize o ciclo de vida das pteridófitas. Elas têm a fase predominante, que é o esporófito, o gametófito, que é pouco desenvolvido e muito passageiro, e sua estrutura apresenta 3 órgãos bem desenvolvidos: raiz, caule e folhas. Isso, deixa eu só ver qual é a pergunta direita, Helena. Explique o ciclo de vida. Então, aqui, na verdade, ela quer saber aquela mesma parte das briófitas. Então, o que ela quer saber? O esporófito produz esporos que formam o gametófito, que forma o embrião, que é o zigoto, que vai dar origem ao esporófito. Então, na verdade, você falou da característica geral das pteridófitas, ô Helena. Aqui, eles querem isso aqui, ó. Produz... Eu gosto de começar sempre pelo esporófito, porque é o esporófito que dá origem ao gametófito. Então, olha lá, o esporófito, comecem a partir daqui, ó. O esporófito é a própria planta, tá? O esporófito libera esporos, podem até representar assim, porque a explicação dissertativa vocês já têm os exercícios. Olha lá, o esporófito, que é a própria planta, produz esporos. Gente, lembra dos soros, hein? As pteridófitas, elas possuem aqueles soros, que é lá que abrigam os esporos. Então, olha lá, o esporófito produz esporos, que dá origem ao gametófito, que tem um nome, que é chamado de protalo. Nele ocorre a produção. Repete, por favor. Aqui, ó, o esporófito, ó, a Pro tá seguindo aqui, ó. O esporófito, pode colocar setinha, produz esporos. Produz esporos. Aí coloca a setinha. Forma o gametófito. Coloca o nome do gametófito. Protalo. Forma o gametófito. Protalo. Aí você coloca a setinha, o gametófito, produz os gametas. É isso que acontece. Aqui, na verdade, eles não estão pedindo para explicar a reprodução, e sim o que eles formam ao longo da vida deles. Então, esporófito, gametófito, produção de gametas. Certo? Posso seguir? Só um minutinho, Pro, rapidinho. Tá. Posso? Sim. Então, vamos lá. Vamos para a próxima. A próxima é a alternativa, está falando sobre as samambaias, né? Sobre as adaptações morfológicas e reprodutivas que possibilitaram o sucesso das pteridófitas, considere as afirmativas a seguir. A predominância da fase esporofítica, pessoal, qual é a fase que não morre? É do esporo ou do gametófito? Não, o esporófito, né? A própria planta? Então, a 1 está correta. O aparecimento dos tecidos xilema e floema, sim, primeira vez surgiram aí os vasos condutores, então a 1 e a 2 estão corretas. O desenvolvimento de rizóides, não, rizóides apenas briófitas. E o surgimento de esporos para reprodução. Olha aqui, pessoal, presta atenção, o surgimento dos esporos, não, as briófitas já tinham. Cuidado com ela. Ah, eles têm esporos sim, então é essa. Não. O surgimento? Não. Surgiram lá nas briófitas. Então, apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Certo?
Apesar das... Ah, não. Vamos lá. Quem vai ler a 5? Alguém quer ler a 5? Ninguém. Cadê o Pedro que sumiu? Pedro, cadê você que sempre participa? Alan, o Arthur participou, Lucas, leiam uma de vocês. Então vamos lá, gente. Quem me ajuda? Vai. Pode. Carol, leia para mim a 5. Tá bom. Professora, 5. Ah, o Pedro falou, acho que ele Pedro quer ler, apareceu? deixa ele ler. Vai, Pedro. ok. Tá ouvindo, Pro? Estou sim. Ok. É para ler a pergunta? Isso. Tá. 5. Apesar de as pteridófitas ainda dependerem da água para a reprodução, qual foi a mudança evolutiva que permitiu que esse grupo expandisse para o ambiente terrestre? Eu coloquei o aparecimento de vasos condutores de seiva, sendo eles xilema e floema. Muito bem. Pessoal, basta citar, não precisa explicar a função. Só citar a característica evolutiva, o surgimento dos vasos condutores de seiva, ou seja, elas são vasculares, certo? Aí vocês sabem que o vaso condutor é o xilema, o floema e tudo mais. Mas qual foi a característica evolutiva? O surgimento dos vasos condutores de seiva. Eu Se tenho to- umas 15 linhas para escrever em 2. Ah, Carol, era só para citar qual a mudança evolutiva, mas tudo bem. Vocês têm que citar que são os vasos condutores de seiva se Eu usei tornando uma vasculares. Eu usei uma 5, que eu coloquei um parágrafo do texto. Mas aqui no livro ele colocou umas 15 linhas, pelo menos. Mas por que ele colocou, não falou só sobre os vasos condutores? Deve ser explicado o que é o vaso condutor e o que ele faz, né? Ah, então tá bom. Porque aqui só pede a característica evolutiva. Vamos para 6. A 6, em relação aos musgos e samambaias, afirmações abaixo estão corretas, exceto, quer dizer, qual que não está correta aqui, né? Musgos não têm soros, verdade? Não tem. Somente em musgos o esporófito é preso ao gametófito? Somente em musgos o esporófito, vamos pensar, é preso? Sim, porque o gametófito é a própria planta, a cápsula surge na própria planta, né? Então é presa ao gametófito. Ambos são criptógamos. Pessoal, o que é criptógamos? Quando a estrutura de reprodução deles, elas estão presas dentro de uma caixinha. Sim, elas estão fechadas, como se fossem criptas. Você não fica vendo como as angiospermas que os estames estão expostos, né? Ela fica fechadinha, verdade. Nas samambaias, a fase assexuada é mais vistosa? Sim. Você não enxerga os soros? Então é mais vistosa. Os órgãos de ambas são apenas raízes, caules e folhas? Não, porque nas briófitas é rizoide, cauloide e filóide. Então a que está errada mesmo é a alternativa aí. Certo? Vamos seguir aqui, ó. Essa daqui nós vamos ler juntos, tá bom, gente? Todos nós. Aqui vocês vão completando. Então, olha lá. Forma o filo considerando o mais próximo, se é o mais próximo do ancestral, são as briófitas. Porque são plantas mais simples e apresentam um tipo de reprodução totalmente dependente da água. Elas são plantas pequenas, então aqui está escrito diminutas, e de estrutura delicada, que em geral não ultrapassam 5 centímetros. Ou é a fase predominante. Qual que é a fase? É o gametófito, que é a fase predominante, porque ele é a própria planta, tá, gente? Enquanto o esporófito, ele vai embora, é esporádico, ele surge e depois morre. São plantas avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. Elas geralmente vivem em ambientes tanto úmidos e sombreados, pois seu ciclo de vida está diretamente relacionado à água, certo? Então, completem aí. Posso seguir? Quem cala consente. Espere um pouco, porque essa não foi lição de casa e a gente tem que fazer agora.
Foi lição de casa de... A última lição de casa foi a página 427. Vocês estão fazendo agora? Essa era a lição. Ah, que bom que foi só um. Então, nós paramos aqui, porque o restante é lição de casa, que eu tinha marcado aqui, ó, tarefa, página 428, e dei a primeira resposta para vocês. Isso é um presente, tá bom, gente? Presente. Vamos seguir. Sair daí. Não vou dar resposta para vocês, não. Anotem essa tarefa, página 428. Ficaram quantos exercícios? 3? O 2, o 3, o 4 e o 5. Ah, então estes daí são os exercícios da tarefa de casa. Pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos zerar isso aí. Na próxima aula, nós temos outra aula hoje, né? Na próxima aula, nós vamos fazer a correção da página 413, porque eu estava com medo de não dar tempo. E a correção dos exercícios complementares, porque nós não terminamos a explicação da flor, né? Aí nós vamos zerar essa parte e começar o grupo novo, que são os invertebrados. Ai, gente, eu gosto tanto de seres vivos. Nós vamos começar com os animais. Os animais menos complexos para os animais mais complexos. Deixe-me ver aqui. Quem está aqui? Eu estou como Vamos ver aqui participação. Marisa. Oi, Edson. Tudo bom, Carla? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo também. Você eu nunca encontrei aqui. Exatamente. Nunca veio aqui no meu vez. chat. Bom dia, Má, tudo bem? Ai, Tudo. posso passar para o Edson direto, né, Marisa? Por favor. Só que para a sua gravação. Ó, já ia esquecer. Eu esqueço sempre. Pessoal, beijinhos para vocês. Até daqui a pouco.